Olá! Nesta aula, vamos falar sobre produto interno e ortogonalidade, que são os conteúdos da seção 6.1 do livro. Bom, então, o objetivo aqui vai ser definir os conceitos geométricos de comprimento, distância e ortogonalidade em um espaço vetorial. São conceitos até que a gente já conhece da geometria analítica, né? Comprimento de vetores, distância entre pontos, vetores ortogonais, certo? Mas nós vamos estender isso para um espaço vetorial de qualquer que seja a sua dimensão. Veremos mais adiante que a ortogonalidade ela pode ser utilizada, por exemplo, para encontrar um ponto de um subespaço mais próximo de um ponto y que não pertence a W. Tais definições serão importantes para resolver problemas aplicados, em especial o método dos mínimos quadrados, que é muito utilizado em várias áreas. Bom, então, começamos então com o produto interno. Vejamos aqui dois vetores, U e V, né? Vamos pensar vetores de Rn, então cada um desses vetores tem N entradas, né? Então a gente pode vê-los como matrizes, né? Que tem N componentes. E vamos definir o produto interno, ou também chamado produto escalar de U e V, como sendo o produto matricial da matriz transposta de U vezes o vetor V. Então, a matriz transposta de U é o vetor U em linha, e multiplicado pelo vetor V em coluna. Então, por quê? Porque é assim que a gente faz o produto matricial, é linha por coluna. E ao fazer o produto da linha por coluna, o que acontece? A gente multiplica cada elemento da linha, né, por cada elemento da coluna. Então, fazendo o 1 vezes o V1, mais o U2 vezes o V2, e assim por diante, até a última entrada, multiplicando a última entrada do vetor. Então, o que vai dar essa soma aqui, certo? Mas note que essa soma, isso aqui vai dar um número real, certo? Vai dar um único número real, que é o resultado, né, desse produto matricial. Veja que a gente está multiplicando, então, uma matriz, né, que seria 1 por n, por uma matriz que é n por 1, o que resulta, então, num único elemento. Por isso, então, chamado de produto escalar, porque a resposta desse produto é um escalar. Então, como foi falado, é como se nós tivéssemos, então, pensando cada uma desses vetores, né, como vetores, como matrizes coluna, né, de n entradas por 1, e de tal maneira que esse produto matricial de U transposto V resulta numa matriz 1 por 1, ou seja, um único número real, que a gente vai denotar desta maneira, U vezes V. Então, U pontinho V é a mesma coisa, então, que pegar o vetor em linha do U e multiplicar pelo vetor coluna V, resultando num número real. Note que fazer isso é diferente de fazer o produto matricial dessa outra forma aqui, onde eu pegaria U vezes V transposto. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque ao fazer U vezes V transposto, né, eu estaria multiplicando o vetor U em coluna pelo vetor V transposto em linha. Então, digamos que eles tivessem três componentes aqui, ó, o 1, o 2, o 3. Se eu vou multiplicar por um vetor aqui, V1, V2, V3 em linha, como a multiplicação de matrizes é linha por coluna, nesse caso aqui, eu estou multiplicando uma matriz 3 por 1 para uma matriz 1 por 3, o resultado vai dar uma matriz 3 por 3, e não um único número real, onde cada entrada vai ser o elemento vezes o elemento correspondente, ou seja, o 1V1, né, o 1V2, e assim por diante, até a última aqui, o 3V3, certo? Ou seja, vão dar 9 entradas nessa matriz, uma matriz 3 por 3. Esse produto até existe, ele é chamado de produto externo, né? Ou seja, contrariamente àquele produto que é o produto interno, que é aquele que resulta num número real. O produto externo, ele resulta numa matriz N por N, certo? Ele é utilizado em outros contextos, como em mecânica quântica, para definir tensores, né? Mas isso não será visto nesse curso de álgebra linear. Então aqui foi só para mais enfatizar, né, a diferença que ao fazer U transposto V, resulta numa matriz 1 por 1, ou seja, um único número real. Enquanto que se eu fizer U vezes V transposto, isso vai dar uma matriz N por N. Então, ou seja, com N
é ao quadrado entradas. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer fazer um produto que resulta num número real e por isso chamamos produto escalar. Então, para exemplificar, pegamos aqui dois vetores, u e v, de 3 componentes, e vamos calcular u vezes v vezes u vezes u e v vezes v. Então, ao fazer u vezes v, o que acontece? Nós vamos, então, pegar o vetor u em linha, então, transposto, vezes o vetor coluna v. Então, ou seja, nós vamos pegar o vetor 1 menos 2 e 2 em linha e multiplicar pelo vetor coluna 2, 3, 1. Pela regra normal de multiplicação de matriz. Então, 1 vezes 2, menos 2 vezes 3, mais 2 vezes 1. Certo? E o que vai dar isso aqui? Bom, isso aqui vai dar 2 menos 6 mais 2. Então, essa resposta aqui vai dar 4 menos 6 menos 2. Então, menos 2 é o produto escalar de u por v. O que acontece se nós fizéssemos v escalar u? Ou seja, faria a matriz transposta de v em linha vezes o vetor coluna 1. Então, agora é o vetor v que estaria em linha multiplicado pelo vetor u agora em coluna. Só que o que vai acontecer? Mesmo fazendo isso, o que vai acontecer? A primeira multiplicação vai ser o 2 vezes 1, que é igual à multiplicação 1 vezes 2 de antes. Depois nós vamos ter mais 3 vezes menos 2, que é a mesma multiplicação de menos 2 vezes 3 de antes. E mais 1 vezes 2, por fim, que é igual à mesma 2 vezes 1 de antes. Então, isso aqui vai dar a mesma conta de antes, 2 menos 6 mais 2, que vai resultar no mesmo número menos 2. Então, a gente já nota aqui que fazer o produto de u por v, o produto interno de u por v, é a mesma coisa que fazer o produto interno de v por u. É uma operação comutativa. Então, não importa se eu vou fazer u vezes v ou v vezes u, isso dá a mesma coisa, certo? Porque eu estaria multiplicando as mesmas entradas. Agora, o que acontece se eu fizer u vezes u? Então, é o u em linha vezes o u em coluna. Eu estaria multiplicando as suas mesmas coordenadas, 1 menos 2, 2, pelas suas coordenadas 1 menos 2, 2. O que acontece? Ao fazer isso, eu estou multiplicando cada entrada pela sua própria entrada. Então, é 1 vezes 1, que é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2. De novo, é como se fosse o menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, certo? Então, na prática, isso aqui vai dar sempre um número positivo, porque é uma soma de quadrados, ou é o 1 vezes 1, o menos 2 vezes o menos 2 vai dar o mais 4, e o 2 vezes 2 vai dar mais 4, que somados, então, dá 9. Então, o produto escalar de u por u é 9. E o produto escalar do v pelo v? É o v transposto vezes o v, ou seja, o v em linha vezes o próprio v em coluna. Então, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, mais 3 vezes 3, 3 ao quadrado, mais 1 vezes 1, 1 ao quadrado, então isso dá 4, mais 9, mais 1, o que resulta em 14. 14 é o produto interno de v por v. Então, nós vamos ver algumas coisas acontecendo aqui. Quanto que fazer um produto interno de um vetor u para um vetor v pode dar até um número real negativo, como deu aqui menos 2, ao fazer u vezes u ou v vezes v, isso obrigatoriamente tem que dar positivo. Então, são propriedades que a gente vai agora elencá-las. Então, são propriedades do produto interno, que u vezes v é sempre igual a v vezes u, ou seja, uma propriedade comutativa, certo? Tanto faz você fazer o produto interno de u por v ou v por u, isso é a mesma coisa. Uma outra propriedade é a distributividade, né? Onde eu tenho uma soma de u com v e vou fazer o produto interno com um vetor w. Então, a distributividade permite, então, fazer uma soma onde eu vou multiplicar cada elemento da soma por esse vetor, w. Então, eu vou fazer u vezes w mais v vezes w. Então, essa é uma propriedade do produto interno. Outra propriedade é quando a gente tem, por exemplo, uma constante vezes um vetor e então eu faço o produto interno com um w. Isso é a mesma coisa, então, que eu fazer primeiro o produto interno do v com o w e após multiplicar esse número real resultante por essa mesma constante c. Ou ainda é o mesmo que fazer o produto interno do v pela constante vezes o segundo. Então, essa constante, né, não importa onde eu a coloque, no final das contas vai dar sempre o mesmo resultado.
Outro fato também que a gente tinha percebido pelo exemplo é que ao fazer o U vezes U, vai dar sempre um número maior ou igual a zero. Isso fica claro, né? Porque ao fazer o U vezes U, né, a gente viu que a gente está pegando cada componente do U e multiplicando por ela mesma. Então vai dar o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado até a última componente, o n ao quadrado. Então, uma soma de quadrados vai ser sempre positiva. Pode até dar zero, mas só tem um caso onde isso pode dar zero, né? Porque uma soma de coisas positivas só pode dar zero, maiores ou iguais a zero, só pode dar efetivamente zero se eu somar zero, certo? Então, a única maneira de uma soma dessas, que nunca dá negativa, ser zero é unicamente se eu somar apenas zero. Então, o produto escalar de um vetor por ele mesmo só pode dar zero se ele for o vetor nulo, certo? Então, se ele não for o vetor nulo, obrigatoriamente o produto escalar dele por ele mesmo vai dar um número positivo. Vamos ver que isso, então, nos permite encontrar, definir uma medida para vetores, certo? Que é a do comprimento ou norma de um vetor, são sinônimos, certo? Então, o comprimento ou a norma de um vetor é um número real não negativo, dado, falta um aqui, definido exatamente assim, como a raiz quadrada do produto interno do vetor por ele mesmo. Então, por que isso? Bom, a ideia é fazer com que isso coincida com aquilo que a gente já definia como o comprimento de um vetor quando a gente estava no R2 ou no R3, certo? Então, o que acontece? Né? A gente sabe que, né, por exemplo, se a gente estar no R2, né, o comprimento de um vetor, né, a gente tem as componentes desse vetor, digamos aqui, né, V1 e V2, a gente sabe que o comprimento do vetor é, pelo teorema de Pitágoras, né, o quadrado da medida do comprimento, né, ou seja, seria a norma do vetor ao quadrado, seria exatamente a soma dessas distâncias nos eixos V1 e V2 ao quadrado. Então, V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Mas isso dá o quadrado desse comprimento. Então, se eu quero o comprimento, eu tenho que fazer a raiz quadrada da soma dos quadrados, certo? Mas essa noção que a gente faz no plano, ela vale também, por exemplo, no espaço, quando a gente tem, por exemplo, que calcular, né, a diagonal de um cubo, a gente sabe que a gente tem que fazer a raiz quadrada da soma dos quadrados das três componentes, V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado. E isso, então, pode ser generalizado para um vetor de qualquer que seja o n do Rn, que ou seja, quaisquer número de componentes. Ele pode ser, ele tem 4, ou tem 5, ou tem 6, não importa. Né? A sua norma ou comprimento é exatamente a raiz quadrada da soma ao quadrado de todas as suas componentes, certo? Então, isso estende, né, para um vetor qualquer do espaço Rn a noção de comprimento de um vetor que a gente já conhece. Então, importante, certo? Quando a gente faz um produto escalar do vetor por ele mesmo, não dá o comprimento dele, dá o comprimento dele ao quadrado, certo? Outra coisa também acontece que quando a gente multiplica, então, um vetor por um número, né, o seu comprimento vai ficar multiplicado pelo módulo desse número. É aqui que a gente faz uma distinção, né? Quando a gente põe uma barrinha, é o módulo do número real. Ou seja, o módulo de 2 é 2, o módulo de menos 2 é 2, sempre positivo. E diferencia de norma de um vetor, que é um número associado a um vetor, que envolve esse produto escalar, uma soma de quadrados, certo? Então, por isso que quando é módulo do número real, é só uma barrinha. Quando é a norma, o complemento do vetor, a gente vai usar duas barrinhas. Essa vai ser a notação simbólica. E por que dá o módulo de C? Porque veja quando você está calculando a norma, né, do vetor C vezes V, você está colocando dentro da raiz, né, e multiplicando cada componente por C. Então, fica C vezes V1 tudo ao quadrado, mais C vezes V2 tudo ao quadrado, e assim por diante. Até a última componente, até a Vn, tudo dentro da raiz. Então, de cada um desses quadrados vai sair um C ao quadrado, que eu vou poder colocar até em evidência. Fica C ao quadrado vezes V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, até Vn ao quadrado. E o que acontece? Quando tem esse produto, a raiz quadrada do C ao quadrado não é C, né? Isso é importante. É o módulo de C, porque C podia ser negativo e a raiz quadrada sempre ser uma coisa positiva. Então, quando você faz a raiz quadrada do C ao quadrado dá módulo de C, vezes o que ficou ainda dentro da raiz, que é essa soma de V1 ao quadrado até Vn ao quadrado, mas essa soma é exatamente a norma de V.
Então, é o módulo de C vezes a norma de V, por isso essa propriedade. Que é também uma coisa que coincide com o que acontece tanto para vetores no plano como para vetores no espaço tridimensional. Bom, com essa noção de norma, a gente pode definir o que é um vetor unitário. Um vetor unitário é se a sua norma é igual a 1. Então, o que acontece? A gente sabe que quando a gente tem um vetor V, né, quando a gente multiplica esse vetor por um, digamos, número real alfa, a gente sempre tem um vetor paralelo a ele, ou seja, na mesma direção dele, certo? Um múltiplo escalar dele é sempre um vetor na mesma direção dele. Então, o que acontece? Só que esse vetor V, em princípio, pode ter qualquer comprimento. Se a gente multiplica ele por 2, ele passa a ter 2 vezes o comprimento que tinha antes. Se a gente divide ele por 2, ele passa a ter a metade do comprimento que ele tinha antes. Então, em algumas situações, vai ser importante que, mesmo que esse vetor não tenha tenha um comprimento qualquer, a gente vai querer que ele tenha um comprimento específico. Ou seja, a gente vai querer, por exemplo, que ele tenha norma igual a 1. Então, a gente quer transformar esse vetor num vetor unitário, multiplicando ele por um escalar apropriado. E qual vai ser esse escalar apropriado? Vai ser exatamente 1 sobre a norma de V. Por quê? Porque fica claro que se o vetor U, né, ele é 1 sobre a norma de V vezes o vetor V, é importante que esse vetor seja não nulo, né, para ele ter um comprimento positivo e não igual a zero, né? O que vai acontecer? Quanto é que vai dar a norma de U? A norma de U, pelo que a gente viu, é o módulo do escalar vezes a norma do vetor. Só que como o escalar é positivo, o módulo do escalar é o próprio escalar 1 sobre o módulo de V. E a norma de V é a norma de V. Então, eu estou fazendo 1 sobre a norma de V vezes a norma de V. Essa multiplicação resulta em 1. Portanto, a norma de U é igual a 1. Então, não importa que tamanho V tenha, se eu multiplicar o V pelo inverso da sua norma, ou seja, dividir todas as suas coordenadas pela da sua norma, o vetor resultante vai ser um vetor unitário na mesma direção e no mesmo sentido que V. A mesma direção porque ele é um múltiplo do vetor. E é o mesmo sentido porque nós estamos multiplicando por um número positivo. Eu acho que a gente poderia também ter poderíamos ter um vetor unitário, só que no sentido oposto ao de V, se em vez de 1 sobre módulo de norma de V, a gente tivesse multiplicado por menos 1 sobre a norma de V. Aí a gente teria um vetor no sentido oposto. Também unitário, né, mas no sentido oposto, certo? Porque é um continuo unitário porque, né, o módulo de 1 sobre a norma de V é a mesma coisa que o módulo de menos 1 sobre a norma de V. Então, esse processo de obter um vetor unitário na mesma direção em sentido de V, a gente chama isso de normalização do vetor. Então, um vetor estará normalizado se for um vetor que tem a mesma direção dele, só que agora com norma igual a 1. E a gente pode fazer isso para qualquer vetor, de qualquer espaço Rn, seja qual for o número de componentes. Então, digamos que eu quero normalizar esse vetor deste exemplo que tem 4 componentes. O que eu tenho que fazer? Bom, primeira coisa, a gente calcula a sua norma. Qual é a norma de V? É a raiz quadrada da soma ao quadrado da soma dos quadrados de suas componentes. Então, é 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. O que vai dar isso? Vai dar a raiz quadrada de 1 mais 1 mais 1 mais 1, raiz quadrada de 4, que é 2. Então, a sua norma é igual a 2. Então, normalizar o vetor seria fazer 1 sobre 2 vezes o vetor. Ou seja, eu vou multiplicar todas as coordenadas por 1 meio. Então, o 1 vai virar 1 meio, menos 1 vai virar menos 1 meio, 1 meio, menos 1 meio. Ou seja, dividir todas os componentes pela norma do vetor. Isso tornará, então, o vetor unitário. Certo? Além disso, a gente também tem a questão da distância entre dois vetores. Então, a norma vai nos permitir obter, né, a distância, uma medida para a distância entre dois vetores U e V. O que acontece? Então, digamos que eu tenho um vetor U e eu tenho um vetor V, né, que eu os coloco na mesma origem. O que é, geometricamente, a distância entre U e V? Então, é exatamente essa medida, seria essa distância, entre as extremidades desse vetor. Então, isso aqui é a distância, né, entre o vetor U e o vetor V. E como é que nós vamos calculá-la? O que acontece? Vetorialmente, né, a gente tem um vetor que é
que é exatamente, né, uma combinação linear de U e V que tem exatamente esse tamanho aqui, que é fazer o vetor U menos V. Quando eu faço um menos o outro, o que acontece? Ao fazer menos o vetor, eu vou, né, regressar à origem e depois eu vou U, ou seja, é um vetor que parte, né, da extremidade de V e vai até a extremidade de U. Esse é o vetor U menos V. Então, o que acontece? Ao fazer U menos V, eu fecho esse triângulo aqui. E aí, se eu quero essa distância, que é esse tamanho, eu tenho que calcular essa norma. Então, essa distância aqui é exatamente a norma do vetor U menos V. Então, eu tenho que fazer um menos o outro e fazer a norma disso. E isso é exatamente como é feito quando a gente tem vetores no plano ou no espaço tridimensional. É dessa mesma maneira que a gente calcula a distância. Então, vejamos um exemplo. Se eu tenho um vetor, dois vetores de R3, eu quero calcular a distância entre eles, o que eu faço? Bom, primeira coisa, eu calculo U menos V. Né? Subtrai as coordenadas de um das do outro. Então, 1 menos 2, 2 menos o menos 1, 3 menos o 4. Isso vai resultar no vetor de coordenadas menos 1, 3 e menos 1. Então, o que é a distância entre U e V? A distância entre U e V é a norma de U menos V. Então, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes dessa diferença. Então, menos 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Então, 1 mais 9 mais 1 vai dar 11. Então, raiz de 11 é igual à norma de U menos V, que é a distância entre U e V. Bom, uma coisa importante é o seguinte, enquanto que fazer a norma de U menos V é a distância entre U e V, o que seria a norma de U mais V? Certo? Quando eu olho, se eu já sei que a norma da diferença é a distância entre os vetores, eu posso chegar a uma soma como uma diferença. Que diferença? É como se eu estivesse fazendo U menos V. Então, é a diferença entre U e U menos V. O menos V é o vetor que aponta no sentido oposto ao de V. Tem a mesma direção, mas sentido oposto. Então, o que acontece? Fazer a norma de U mais V vai ser justamente a distância, aqui que está representada em azul, entre o vetor U e o vetor menos V, que não necessariamente é igual à distância entre U e V, certo? Na verdade, esses comprimentos aqui vão depender justamente do ângulo aqui entre o vetor U e V e entre o U e menos V. Né? Então, lembra que se a gente tem um ângulo alfa, né, entre o U e o V, a gente tem um ângulo de 180 graus menos alfa entre U e menos V. Então, o que acontece? Claro que se o alfa, por exemplo, é um ângulo agudo, né, menor que 90 graus, a distância entre U e V é menor que a distância entre U e menos V. Né? Esse comprimento vermelho é menor que o comprimento azul. Mas isso seria oposto se caso o ângulo entre U e V é que fosse maior que 90, um ângulo obtuso, e entre U e menos V é que fosse agudo, certo? E só tem um caso em que, né, esses ângulos, essas distâncias, vermelho e azul, seriam iguais, que é justamente quando os vetores são perpendiculares, certo? Ou seja, quando os vetores são perpendiculares, o V, o U e o menos V, o que acontece? Aí sim, como V e menos V têm o mesmo tamanho, então isso aqui formaria um triângulo isósceles. E aí fica claro que a distância entre U e V seria igual a de U e menos V. Então, a distância entre U e V só pode ser igual à distância entre U e menos V, se e somente se o vetor U fosse perpendicular ao vetor V, ou seja, o ângulo alfa entre esses vetores teria que ser de 90 graus. E aí isso vai nos dar um resultado que nós vamos usar para definir vetores perpendiculares utilizando o produto interno. O que isso então tem a ver com o produto interno? Olha só, se a gente quer calcular essas distâncias aqui, né, entre U e V e entre U menos V, como é que a gente faz? De forma geral. Então, o que acontece? Como vimos, a distância entre U e V é a norma de U menos V. O quadrado da distância, então, vai ser o quadrado da norma. Só que o quadrado da norma, a gente já viu que é o produto escalar do vetor por ele mesmo. Então, o quadrado da norma de U menos V é o produto interno do U menos V pelo U menos V. A gente já viu que tem a propriedade distributiva quando envolve uma soma envolvendo o produto interno.
Então, o que acontece? É uma diferença, produto interno com uma mesma diferença. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o U vezes o U, depois mais U vezes o menos V vezes o U e o menos V vezes o menos V, certo? U vezes U, eu sei que dá a norma de U ao quadrado, certo? E o que acontece quando a gente faz U menos V? Lembra aquela história da constante? Pois é como se fosse uma constante menos 1 aqui, né? Então, a gente viu que fazer U vezes menos 1 vezes V é a mesma coisa que o menos 1, ou seja, menos o resultado do produto escalar de U por V. E menos V vezes U também seria menos o resultado do produto de V por U. Mas a gente viu que U vezes V é a mesma coisa que V vezes U. Então, eu estaria subtraindo duas vezes o produto de U por V. E depois eu vou somar ainda mais o menos V vezes o menos V. Colocando os menos 1 para fora, o menos com menos vai dar mais. Então, fazer menos V vezes o menos V é a mesma coisa que fazer o mais V vezes o mais V, ou seja, dá a norma de V ao quadrado, certo? Então, fazer o quadrado da diferença entre U e V é fazer o U pelo U, quadrado do norma de U, menos duas vezes o primeiro vetor U vezes o segundo, mais o quadrado, né, da norma de V, que é o V vezes V. E o que acontece quando a gente faz a distância entre U e menos V, que é o quadrado da soma de U mais V, da norma de U mais V? Bom, note que vai ser praticamente a mesma conta, só que vai mudar que, em vez de ter aquele menos, vai ter mais. Então, em vez de ter esse menos duas vezes o U vezes V, vai ter mais duas vezes U vezes V, certo? Então, por isso que, em geral, essas expressões vão dar diferente, ou seja, uma vai dar menor do que a outra. Mas tem um caso em que essas duas expressões podem dar iguais. E quando que elas podem dar iguais? Ou seja, quando é que a distância entre U e V vai ser igual à distância entre U e menos V? Se as duas têm a norma de U ao quadrado mais a norma de V ao quadrado. A única diferença é esse termo do meio, onde uma é menos duas vezes o V, outra é mais duas vezes o V. Então, a única maneira, né, dessas expressões serem iguais é se justamente o produto escalar de U por V fosse zero, porque aí sim, as duas expressões daria o quadrado da norma de U mais o quadrado da norma de V. Então, a ideia é que só vai acontecer dos vetores U e V serem perpendiculares, que é a ideia de justamente a distância entre U e V ser igual a de U menos V, quando o produto escalar entre eles for zero. E é dessa maneira que nós vamos definir a ortogonalidade de vetores. Certo? Então, a gente diz que dois vetores são ortogonais, ou perpendiculares, são sinônimos, sem somente se a distância entre U e V é igual à distância entre U e menos V. Mas vimos que para isso acontecer, por aquelas fórmulas, menos duas vezes o V tem que ser igual a duas vezes o V. Mas o que vai implicar essa equação aqui? Bom, que se eu passar para o outro lado, eu vou ficar com 4 vezes U vezes V, dando igual a zero. Mas se 4 vezes o produto de U por V dá zero, é porque o produto de U por V dá zero. Então, essa que vai ser a importante coisa que nós vamos usar para definir vetores ortogonais. Que dois vetores são ortogonais entre si, claro, se o produto escalar entre eles, o produto interno entre eles, for igual a zero. Uma coisa importante a destacar é a seguinte: a denominação que a gente utiliza mais comumente é de que vetores são ortogonais quando isso acontece. A gente não vai utilizar que vetores, em geral, são perpendiculares. Perpendicular dá uma ideia de que são como se fossem segmentos de reta que se cruzam formando 90 graus e tendo um ponto de encontro, certo? Mas eu posso ter vetores, U e V, que são ortogonais e não necessariamente eles se cruzam. Claro que eu posso colocá-los na mesma origem e aí eles vão, né, ter um ponto em comum. Mas a ideia, né, é uma coisa um pouco mais livre do que de perpendicular, que efetivamente tem que ter, digamos assim, um cruzamento, né? Como uma parede perpendicular a um chão, certo? Então, ou seja, então a gente não vai utilizar esse termo perpendicular, mas não tem problema se você utilizar, certo? Mas o termo que você vai encontrar no livro, né, nos livros de álgebra linear, é que os vetores são ortogonais. Orto é reto, cono, ângulo. Então, ângulo reto, ortogonal, certo? E aí, uma das consequências imediatas do que a gente acabou de falar é que se os vetores são ortogonais entre si, vale o conhecido resultado que a gente sabe desde lá de criança, né, que é o teorema de Pitágoras, certo? Que se U e V são ortogonais, sem somente ser o quadrado da soma, né, desses vetores, o quadrado da norma dessa soma, for igual exatamente à norma do U ao quadrado mais a norma do V ao quadrado, certo?
que é o que acontece, né, quando a gente tem, por exemplo, um vetor U e um vetor V, aqui vamos imaginar no plano, né, que são ortogonais. O que é o vetor, de fato, U mais V? É a diagonal aqui, certo? Isso é o vetor U mais V. E aí fica claro que, quando eles são ortogonais, tanto U mais V quanto o U menos V têm o mesmo comprimento, seriam diagonais de um retângulo, certo? Então tem o mesmo comprimento. E qual comprimento? Pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então o tamanho do U ao quadrado mais o tamanho do V ao quadrado dá o tamanho do U mais V ao quadrado. Por isso, quadrados, certo? Então tem que cuidar aqui. O quadrado, então, da norma de U mais V é igual ao quadrado da norma de U mais o quadrado da norma de V. Isso se eles forem, então, perpendiculares. Então, conhecido o resultado, que é o teorema de Pitágoras. Bom, então, verificar se um par de vetores aí são ou não ortogonais é uma coisa simples agora utilizando o produto interno. Basta fazer o produto interno entre eles e ver se dá ou não dá zero. Deu igual a zero, os vetores são ortogonais. Não deu igual a zero, não são ortogonais. Então, nesse caso aqui, se eu fizer A vezes B, eu vou multiplicar, então, o 1 vezes o menos 1, mais o 2 vezes o 1. Mais 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 2, isso aqui vai dar igual a 1, e isso não é zero. Acabou. Então, A e B não são ortogonais. Bom, e agora, esses vetores U e V aqui, eles têm 4 componentes, são vetores de R4. Ainda assim, a gente pode definir, então, a ortogonalidade, verificando se o produto interno entre U e V dá ou não dá igual a zero. Lembrando que o produto interno é multiplicar o vetor U em linha pelo vetor V em coluna, que é equivalente a multiplicar cada componente de U por cada componente V e somar. Então, 1 vezes menos 1, né, mais 2 vezes 1, mais o menos 1 vezes o 1, mais o 0 vezes o 3. 1 vezes menos 1 é menos 1, mais 2, menos 1, mais 0. E fica claro que essa soma dá igual a 0. Então, aqui sim, U e V são ortogonais. Então, verificar que eles são ortogonais é um processo bem simples, certo? Bom, e aí então nós vamos chegando ao final dessa aula e vamos falar sobre complemento ortogonal. O que acontece? Nós vamos considerar um subespaço W, um subespaço do Rn, certo? E vamos definir a partir desse W o chamado complemento ortogonal de W, que vai ser simbolizado assim, com W e esse símbolo de perpendicularidade. E o que vai ser esse complemento ortogonal? São todos os vetores de Rn que forem ortogonais a todos os vetores de W, ou seja, são todos os V de Rn, tais que se eu fizer V vezes um vetor U qualquer de W, tem que dar zero, certo? E isso forma um outro subespaço de Rn, do mesmo Rn, certo? Os vetores têm as mesmas componentes, né? Porque só poderia fazer produto interno entre vetores de mesmo componente. Então, tanto W como o complementar de W vão ser, né, subespaços do mesmo Rn, certo? E por que então o W ortogonal, o complemento ortogonal é um subespaço de Rn? Lembra que para ser subespaço tem aquela história de conter o vetor nulo, de conter a soma de quaisquer vetores, dois vetores desse conjunto e conter também todos os múltiplos escalares de um vetor desse conjunto, né? Fica fácil de ver que o vetor nulo pertence, né, a esse W ortogonal, né? Por quê? O complemento ortogonal de W, por quê? Porque o vetor nulo ele é ortogonal a todos os vetores, em particular a todos os vetores de W, a todos os vetores U de W, porque fazer o produto interno com o vetor nulo, estou multiplicando todas as coordenadas desse meu vetor U por zero, né? E aí, obviamente, essa soma vai resultar em zero. Então, o vetor nulo ele é ortogonal a todos os vetores. Então, ele pertence a um conjunto que é formado por todos os vetores ortogonais aos vetores de W, né? Também é fácil de ver que, se eu pegar, digamos assim, né, um V1 mais V2, tá? Onde o V1 pertence ao W, o complemento ortogonal de W, e o V2 também pertence ao complemento ortogonal de W. Por que é verdade, então, que o V1 mais V2 também pertence a esse conjunto? Bom, é fácil de ver por quê.
né? Se eu pegar o V1 mais V2 e fizer produto escalar com U, o que vai acontecer? Já vimos pela propriedade da distributividade que isso aqui vai dar V1 vezes U mais V2 vezes U. Mas se o V1 estava nesse conjunto, ele é ortogonal aos vetores de W, então dá zero quando eu faço V1 vezes U. Mas se o V2 também pertence, isso também dá zero. E 0 mais 0 dá zero. Então isso mostra que a soma dos vetores vai ser também ortogonal aos vetores de U. Então se os vetores são ortogonais a U, a soma dos dois também vai ser ortogonal a U. E a mesma coisa vai acontecer com, né, um múltiplo escalar, porque a gente viu que tem aquela história, né, de que o alfa, né, ele sai para fora do produto escalar, né? Alfa vezes V vezes 1U é alfa vezes 1VU. Se o VU dá zero, o alfa V0 vai dar zero. Então, ele contém também todos os múltiplos. Se um vetor é ortogonal a U, qualquer múltiplo escalar dele, que é um vetor na mesma direção dele, também vai ser ortogonal a U. Então, isso mostra que esse conjunto forma uma estrutura de espaço vetorial. Então, ele é um outro subespaço vetorial dentro do mesmo Rn, certo? E aí nós vamos ver que dá uma ideia de complemento. Por que vai dar uma ideia de complemento? Já vamos tentar ilustrar com os exemplos que nós vamos falar agora. Então imagina, né, que o W é um plano pela origem. Né? A gente pode imaginar que o W, né, é um plano que contém lá a origem, certo? Porque ele é um espaço vetorial, certo? Quem são todos os vetores que seriam ortogonais, né, aos vetores de W? Esses vetores eles só podem ter uma única direção. Né? A gente sabe isso da geometria, né, que é a chamada direção normal ao plano, certo? Então, ou seja, um vetor que é o vetor normal ao plano, ele é ortogonal a todos os vetores daquele plano. Todos aqueles vetores que estiverem naquele plano vão ser ortogonais a esse vetor aqui, certo? E no momento que um vetor é ortogonal a todos os vetores de W, todos os múltiplos dele também vão ser ortogonais aos vetores de W. Então, o complemento ortogonal vai ser toda essa reta normal ao plano. Né? Toda a reta normal ao plano vai ser ortogonal ao plano. Né? Então, se o W é o plano, o complemento ortogonal do plano é a reta ortogonal ao plano. Certo? E por que tem essa ideia de complemento? Porque o que acontece? Se eu pegar qualquer outro vetor, né, qualquer outro vetor V, né, desse meu Rn, o que acontece? Nós vamos ver que ele consegue ser escrito como a soma de um vetor que está no W com um vetor que está no W, no complemento ortogonal de W, certo? Ou seja, qualquer vetor V vai se escrever de maneira única como uma soma, né, de um vetor de W com um vetor do complemento ortogonal de W, certo? E isso nós vamos descobrir por meio das projeções que a gente vai fazer tanto do vetor V sobre o W como sobre o do V sobre o W complementar, certo? Então, por isso dá a ideia do complemento ortogonal. Então, a ideia é que, tendo W complementar, eu consigo, então, gerar qualquer vetor do meu espaço. Então, só para ilustrar essa ideia, um exemplinho simples aqui de achar o complemento ortogonal da reta em R3 dessa equação paramétrica. É fácil de ver que essa reta, né, ela passa pela origem, né? Se eu botar t igual a zero, eu vou ter x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero. Também dá para ver que eu posso escrever essa reta da seguinte forma. São todos os x, y, z, né, tais que o x é 2t, o y é 3t e o z é t. Ou seja, eles são todos os múltiplos escalares, t vezes o vetor 2, 3, 1. Esse é o vetor diretor da reta, certo? A gente normalmente em geometria analítica chama de vetor diretor, porque ele dá a direção da reta, todos os vetores dessa reta terão a mesma direção. E agora, com essa noção de espaço vetorial que a gente aprende em álgebra linear, são todos os múltiplos do vetor 2, 3, 1, todos os múltiplos escalares, né, do vetor 2, 3, 1. Então a gente chama esse espaço aqui, no caso, essa reta, né, como o espaço gerado por todos, né, os múltiplos desse vetor, que, ou seja, é o espaço gerado por esse vetor, pelo vetor 2, 3, 1. Porque o espaço gerado por um vetor são todos os múltiplos escalares daquele vetor. Então a ideia, e isso está contido em R3 claramente, certo? A ideia, então, o que seria o complemento ortogonal? Então, o complemento ortogonal da reta, nós vamos ver que é um plano. E por que é um plano? O que acontece? O complemento ortogonal são todos os vetores do R3 que são ortogonais ao vetor 2, 3, 1.
Então, ou seja, vão ser todos os XYZ pertencentes aos R3, tais que, o que tem que acontecer? O produto interno, né, desses vetores, XYZ, pelo vetor 2, 3, 1, tem que dar zero. Mas isso vai resultar numa equação. Quando fizer o XYZ vezes o 2, 3, 1, vai resultar numa equação. A equação 2x mais 3y mais z igual a zero. E essa é a equação do plano, né, cujo vetor normal, vetor 2, 3, 1, que é uma coisa que também a gente aprende em geometria analítica. Certo? Então, esse é o W ortogonal. Essa é a equação do plano que é ortogonal àquela reta. Certo? E o plano, a gente sabe também que ele é um subespaço de R3. Só que a reta é um subespaço de dimensão 1, enquanto que o plano é um subespaço de dimensão 2. Então, vejo que a soma da dimensão da reta com a dimensão do plano dá a dimensão do espaço todo. Então, isso vai acontecer com subespaços que são complementos um do outro, certo? Porque é o que falta, né, para completar o R3, né? Então, a dimensão da reta com a dimensão, então, do plano dá o 3, que aí permite, então, gerar todos os vetores de R3. E quem é espaço gerado, então, de dimensão 2, que é esse plano? Bom, uma forma de a gente ver é o seguinte, se a gente pega a equação do plano, a gente tem que z é menos 2x menos 3y, certo? Então, significa que todo xyz, ele é da forma como x livre, y livre, e o z tem que ser menos 2x menos 3y. Mas isso eu consigo escrever como uma soma. É um vetor x, 0, menos 2x, somado com um vetor 0, y, menos 3y. Ou seja, isso é x vezes o vetor 1, 0, menos 2, mais y vezes o vetor 0, 1, menos 3. Portanto, esse W ortogonal, o ortogonal a W, é o espaço gerado pelas todas as combinações lineares desses dois vetores, ó, por isso dimensão 2, por isso que um plano tem dimensão 2, porque ele é gerado pelas combinações lineares de dois vetores LI, do 1, 0, menos 2 com 0, 1, menos 3. Note que esses vetores não são ortogonais entre si, mas obrigatoriamente eles são ortogonais aos do W. Eles têm que ser ortogonais aos do W. E são, né? Se eu fizer o produto interno do 1, 0, menos 2 com 2, 3, 1, dá 0. E se eu fizer o produto interno do 0, 1, menos 3, com 2, 3, 1, também dá 0. Então, o que nós vamos ver na próxima aula é que vetores que são ortogonais vão ser sempre LI, certo? E isso vai ser, então, uma coisa importante para a gente definir nos próximos conceitos que nós vamos ver na próxima aula, certo? Então, eu vou ficando por aqui, né? Então, sugiro que vocês façam os exercícios, então, da sessão 6.1, né? Bons estudos e até uma próxima.